E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo agora para falar um pouquinho sobre como escolher uma hospedagem para armazenar o nosso serviço SaaS, né? Então, eu coloquei aqui algumas opções que a gente tem, mas eu sempre recomendo que você escolha uma hospedagem mais robusta, né? Que vai oferecer um suporte para crescer o seu negócio. Então, evite hospedagens de sites comuns, cPanel, né? A minha primeira dica aqui é usar a AWS, que tem um ano gratuito para uso. Então, é claro que dependendo do serviço que você for utilizar, vai ter um custo, mas ela te dá a opção de alguns servidores, alguns serviços ali dentro de uso gratuito. O Google Cloud também vai dar R$ 300 de crédito ali para começar a usar os serviços deles, né? Então também é uma ótima opção. E tem algumas outras aqui, DigitalOcean, HostGator, e por último algumas hospedagens mais simples. Então eu não recomendo essas últimas aqui, mas é bom vocês terem conhecimento que elas existem. Bom, então eu vou começar mostrando como a gente vai hospedar na AWS o nosso serviço. Eu estou aqui no meu painel da AWS, então eu vou primeiramente precisar de uma máquina para rodar o nosso software SaaS. Eu também vou precisar de um banco de dados e eu vou precisar também fazer a rota, né, do nosso domínio para apontar para esse nosso servidor. Então vamos começar usando o EC2, que é o nosso serviço de processamento, né, o nosso servidor que vai processar o PHP e vai armazenar o código da nossa aplicação. Depois a gente vai para o RDS, que é onde a gente vai configurar o nosso banco de dados. E por último a gente vai usar o Route 53, que é onde a gente faz o roteamento então do nosso domínio para a nossa máquina. Bom, dentro do meu EC2 eu já tenho algumas instâncias em execução aqui dos meus projetos. Eu vou então acessar aqui as minhas instâncias. Vocês podem ver que eu tenho uma para rodar serviços em PHP 8 e outra máquina para rodar serviços no PHP 7.4. Então, porque eu tenho algumas dependências ali de alguns projetos que dependem da versão do PHP. Bom, a gente vai começar uma nova instância aqui para a gente fazer o nosso teste. Então, executar nova instância. Eu posso selecionar aqui qual tipo de servidor eu quero, né, qual o sistema operacional. Eu sempre recomendo para quem está iniciando usar o Ubuntu, que é o mais simples, né? Então, até para quem está começando a usar o Linux ou já tem algum conhecimento em Linux, o Ubuntu vai ser a opção mais fácil. Você pode escolher também o tipo de instância. O ideal, né, para o nosso teste aqui é sempre pegar uma que está qualificada para o nível gratuito, certo? Então vai ter um custo mais acessível ali, né? Não vai ter uma cobrança dentro desse período de um ano gratuito. É claro que para quem já passou de um ano de uso, vai ter uma cobrança igual, beleza? A gente pode selecionar um par de chaves existentes, mas no nosso caso, vamos criar um novo par de chaves aqui para a gente fazer o teste. Então, vamos dar o nome aqui, chave SAS. É importante armazenar essa chave num local seguro, tá? Porque depois a gente vai utilizar ela para conectar nesse servidor. Sempre permitir tráfego SSH, porque a gente vai precisar conectar nessa máquina. A gente vai permitir o tráfego HTTPS e HTTP também, pois a gente precisa que as requisições de fora cheguem até essa máquina. 8 GB são suficientes para o nosso projeto, mas se vocês pretendem utilizar mais arquivos, né, nesse servidor, aumentem aqui a quantidade de armazenamento. Não vamos mexer em nada avançado aqui. Por enquanto é isso, vamos executar essa instância então. Bom, essa instância está sendo criada nesse momento e ela vai receber um IP dinâmico. Se a gente precisar de um IP que não altere para essa máquina, a gente precisa criar um IP elástico. Então já vamos fazer a criação desse IP elástico e vamos ligar esse IP com essa nossa máquina para que esse IP não altere depois. Lembrando que isso gera cobrança, tá? Então o IP elástico ele vai gerar cobrança no faturamento da AWS. Se vocês não querem manter só para teste, vocês podem usar o IP que vai ser recebido aqui na máquina. Então vou botar aqui o nome para ela. Bom, vocês vão ver que esse aqui é o endereço de IP dela, né? 54, vamos acessá-lo aqui. Bom, não está acessível porque não tem nada esperando aqui, né? Não tem ainda um serviço rodando nela. Bom, então a gente vai agora usar o IP elástico aqui.
Eu já tenho dois IPs que eu uso aqui nas minhas máquinas, eu vou criar mais um, então. Vou alocar um endereço de IP elástico nesse local aqui que eu já utilizo, que é na região leste dos Estados Unidos. Beleza, aloquei esse IP. Agora eu posso associar esse endereço de IP com uma máquina. Então, eu vou associar com uma instância. Essa instância é o nosso teste SAS. E eu vou permitir que ele possa ser reassociado com uma outra máquina se eu quiser depois. Bom, agora eu acessei aqui as minhas instâncias e o meu teste SAS está com um novo endereço de IP, que é esse IP com final 110. Se a gente olhar aqui nos nossos IPs elásticos, é esse IP 110 aqui que eu acabei de alocar. Bom, com esse endereço de IP agora, eu já consigo acessar essa máquina via SSH. Porém, eu preciso liberar aqui na segurança, no meu grupo de segurança aqui que está atachado nessa máquina, nas regras de entrada, eu posso editar e colocar aqui o meu IP para SSH. Então, aqui já está então configurado, né, uma opção de SSH. E eu vou colocar aqui somente do meu IP eu vou acessar essa máquina. Então, até por uma questão de segurança é importante deixar isso registrado aqui. Bom, pessoal, para acessar essa máquina, a gente precisa de um client, né, alguma coisa ali para a gente acessar via SSH. A gente pode fazer isso via linha de comando usando a nossa chave, ou ainda um client, no caso que eu estou usando o Terminus aqui no meu macOS. Existem opções para Windows e para Linux também, como o Pack Manager, que eu usei por muito tempo. Então, eu recomendo. Vou até buscar aqui, ó. Esse aqui é o Pack Manager, eu vou disponibilizar o link para acesso a ele na descrição ali do vídeo, beleza? Bom, vamos configurar então aqui agora para usar a nossa chave para fazer a conexão via SSH e configurar a nossa máquina. Bom, então vamos configurar aqui o nosso servidor, né? Adicionando um novo host. O endereço é o nosso IP. A gente pode colocar aqui um usuário e senha para SSH, mas a gente vai usar uma chave. Então, eu vou cadastrar a nossa chave aqui. Ok, temos uma chave configurada, o nosso endereço de IP. Agora a gente vai acessar aqui. O usuário é o Ubuntu. Certo, agora eu estou dentro da máquina que a gente acabou de criar. E o próximo passo é a gente instalar o Nginx aqui dentro para pelo menos a gente ver que ela está acessível de fora, né? Então vamos lá. Eu sempre recomendo instalar a pilha LAMP, mas na verdade a gente precisa apenas instalar o Nginx e o PHP. O MySQL não é necessário, pois a gente vai usar uma máquina do RDS da própria Amazon, então a gente não precisa instalar o MySQL aqui na nossa máquina. A gente pode seguir o tutorial da DigitalOcean, vou deixar o link também aqui para vocês. Então, primeira coisa, atualizar a máquina e instalar o Nginx. Bom, pessoal, feita a instalação do Nginx, vocês podem pegar o IP, né, que a gente acabou de alocar para essa máquina, e acessando ele via browser, vocês vão ver aqui que já vai ter o Nginx instalado. Beleza? Quer dizer que a nossa máquina está pronta para hospedar aqui o nosso software SaaS. Antes de a gente continuar com a configuração do nosso software SaaS, é importante ter uma máquina RDS pronta para a gente colocar o nosso banco de dados. Então, vocês podem vir aqui em Serviços, RDS, Instâncias de banco de dados,
Vocês vão ver que eu tenho um banco de dados rodando aqui na minha máquina, mas eu quero criar um novo. Eu posso criar um novo banco de dados aqui para o nosso teste. A Amazon vai dar algumas opções aqui, como Aurora, Postgres, MariaDB. A gente só precisa de um MySQL, então a gente vai selecionar aqui o MySQL. Vamos usar o Community mesmo, que é o gratuito, versão 8.0. Você pode usar o nível gratuito aqui para teste mesmo, né? Você pode colocar aqui uma identificação, nome de usuário. Aqui você vai colocar uma senha para esse seu usuário. Claro que eu vou colocar uma senha aqui depois, mas use sempre uma senha segura, com pelo menos 8 caracteres. Aqui você vai escolher a máquina. Utilize sempre a opção micro, tá? Que é a menor opção aqui, até para redução de custo, né? Para a gente não ter um custo alto aqui com a Amazon. Aqui você pode escolher se já quer manter configurado com uma máquina EC2 ou fazer a configuração depois. A conectividade a gente pode fazer liberando os IPs das instâncias EC2, tá? Eu vou manter essa opção aqui e a gente mostra depois como configurar a segurança, né, desse banco de dados, permitindo conectar com uma máquina EC2. A nossa VPC a gente pode manter a default aqui, que é a rede virtual aqui das nossas máquinas, e é importante que tenha acesso público a essa máquina. Então, se você quiser conectar do seu computador esse banco de dados, é importante que tenha acesso público. Para facilitar o acesso ao nosso banco de dados, eu vou manter também a autenticação de senha com a senha que a gente vai configurar aqui no banco de dados. Então, anota a sua senha aí, porque você vai precisar dela para fazer login depois nesse banco de dados. Bom, com tudo configurado, a gente vai criar o banco de dados. Para conectar com esse banco de dados, você vai precisar de um cliente, como, por exemplo, o Workbench. Enquanto o nosso banco de dados está sendo criado, eu vou acessar ele aqui para a gente ver que existem algumas configurações de segurança, né? Ele tem um grupo aqui de segurança que já foi atachado aqui nesse banco de dados. E aqui dentro que a gente libera o acesso de qualquer IP para acessar esse banco de dados, inclusive das nossas máquinas EC2. Então aqui dentro do default, eu já posso liberar acesso para a nossa máquina de EC2. As regras de entrada, eu posso editar aqui as regras e adicionar uma nova regra. Então aqui na opção MySQL Aurora, né? Quero liberar acesso aqui ao banco de dados na porta 3306. Posso colocar aqui um IP personalizado que é de uma máquina nossa. Eu vou precisar do IP da nossa máquina aqui. Eu vou lá no EC2, na nossa instância, teste SAS. Eu vou pegar um endereço privado agora, porque é desse IP aqui que a nossa máquina vai tentar conectar com o banco de dados. Então, copiei aqui o IP. Então, eu vou colocar aqui da nossa máquina SAS que vai tentar acessar. Também é importante liberar o seu IP. Então, caso você não saiba o seu IP, vocês podem vir aqui no site Meu IP, peguem esse endereço de IP aqui e coloquem, né, liberem ele lá como um endereço aqui para permitir entrada nesse banco de dados. Então, eu vou adicionar uma outra regra, MySQL Aurora, e é o meu IP aqui. Salvei. Com isso, agora esse meu banco de dados novo, ele está acessível tanto por mim aqui na minha máquina, quanto pela máquina EC2 que a gente acabou de criar. Voltamos aqui agora com o nosso database já disponível. E o que a gente precisa saber agora é se a gente consegue acessar esse banco de dados aqui. Para isso, a gente vai usar então o endpoint que ele nos deu aqui na porta 3306. Eu vou usar o MySQL Workbench. O nome da minha conexão então vai ser SAS Test. Nosso hostname é aquele que a gente acabou de receber ali da Amazon. Porta 3306. Nosso usuário é o admin. E a senha foi a senha que vocês cadastraram ali. Usem o test connection aqui para testar a conexão. Ó, no meu caso, deu sucesso aqui. Claro, eu já tinha feito a liberação do meu IP, né? Lembrem de fazer a liberação do IP lá na segurança do seu banco de dados também. Ó, tá aqui meu banco de dados teste SAS. Se eu acessar ele agora, não tem nenhum banco de dados nosso aqui dentro. Depois a gente vai ter que fazer a criação. Então, nas próximas aulas aí vocês vão ver um pouco mais como a gente vai usar o nosso banco de dados.
Bom, nesse momento a gente tem já o nosso servidor de processamento EC2 pronto e o nosso servidor de banco de dados pronto. A gente só precisa, nesse momento, redirecionar o nosso domínio para a nossa máquina EC2 usando o Route 53. E a gente vai fazer isso agora. Então, na opção Route 53, venham em zona hospedada e você pode criar uma zona hospedada, então, para o seu domínio. Vamos criar uma nova zona hospedada de um domínio fictício aqui, só para a gente ver como funciona. Então, eu vou usar o teste sas.com. Ele não existe, tá, esse domínio, mas só para a gente ver como é que funciona aqui a criação de um domínio. Vou colocar como zona hospedada pública e posso criar aqui uma zona hospedada. Ele vai criar para vocês aqui algumas opções para rotear o tráfego, tá? Então vocês podem usar isso aqui como DNS lá no registro de domínio de vocês. Eu já tenho um domínio registrado, eu vou acessar ali só para mostrar para vocês como é que é feito o cadastro desse DNS lá no domínio, certo? Eu vou no registro BR então. Bom, eu acessei o registro BR, estou em um domínio meu aqui, e vocês vão ver aqui que no registro do domínio existe a opção DNS. E aqui na opção DNS vocês podem alterar os servidores DNS, cadastrando 3 itens daquela lista, ou 4, se vocês quiserem, né? Eu cadastrei 3 aqui, utilizando aqui no DNS aquelas opções que a AWS me deu. Então, quando eu cadastro aqui aquelas opções, o registro BR sabe que quando alguém digitar o meu domínio, ele vai ter que mandar para essas máquinas aqui da AWS para que caia no nosso servidor EC2, beleza? Então, deixe registrado aqui no domínio de vocês os DNS. Então, quando a gente fizer essa configuração, o domínio vai passar a redirecionar para a nossa máquina. Eu vou alterar aqui, então, os DNS para fazer esse teste. Então, eu vou pegar esses nossos registros aqui e vou alterar no meu domínio para que esse domínio passe a apontar para essa nossa máquina. O nome do domínio ele tem que ser o mesmo que foi registrado lá na AWS, tá? Então, o meu servidor de teste.com aqui, ele não vai servir para exemplificar para vocês. Façam o cadastro do DNS e depois acessem o domínio de vocês para ver aqui o redirecionamento acontecendo, tá? Pessoal, um detalhe importante também sobre os domínios é que a gente precisa fazer o redirecionamento, então, lá do nosso registro para a AWS e depois dentro da AWS a gente precisa redirecionar para a instância que está instalado esse nosso projeto. Claro que a gente pode usar depois um load balancer para fazer a carga para as máquinas quando a gente tiver mais máquinas processando o nosso projeto. Mas como a gente está falando de um teste com uma máquina só, a gente pode fazer o apontamento direto para o IP da nossa máquina. Então, eu pegando aqui um domínio de teste nosso, vocês podem ver aqui que existe um apontamento, por exemplo, do www para o endereço de IP aqui da minha máquina, o endereço de IP público. No nosso caso, se a gente pegar aqui, digamos que a gente criou esse domínio teste SAS aqui, se eu fosse criar um apontamento para nossa máquina EC2, eu teria que então saber o endereço aqui de IP público, que é esse aqui no caso, e eu faço um apontamento do tipo A, então crio um registro por www.testesas.com direto para esse IP da nossa máquina aqui, certo? Com isso, feito o redirecionamento lá do registro BR para esse domínio aponta para nossa máquina e já vai cair lá no nosso Nginx, que vai devolver a requisição sendo que foi processada na máquina. Vocês podem também criar, além do www, deixar em branco aqui para que pegue qualquer subdomínio desse domínio e redirecione para essa máquina aqui, certo? Com isso, vocês têm um apontamento funcionando direto lá para a máquina que a gente criou. A gente seguiu as 3 principais etapas aqui. Criou a nossa máquina C2, criou o banco de dados e tem um domínio apontando para a nossa máquina lá. Os próximos passos agora são fazer a configuração dessa máquina e instalar o nosso projeto nela para que a gente possa ver então todo o fluxo acontecendo, beleza? Eu mostro para vocês isso nas próximas aulas.